Capítulo 2. O que é discipulado? Durante a Idade de Ouro da Grécia, o jovem Platão podia ser visto caminhando pelas ruas de Atenas, em busca de seu mestre, o maltrapilho, descalço e brilhante Sócrates. Aqui, provavelmente, estava o início de um discipulado. Sócrates não escreveu livros. Seus alunos escutavam atentamente cada palavra que ele dizia e observavam tudo o que ele fazia, preparando-se para ensinar a outros. Aparentemente, o sistema funcionou. Mais tarde, Platão fundou a academia, onde filosofia e ciência continuaram a ser ensinadas por 900 anos. Jesus usou relacionamento semelhante com os homens que ele treinou para difundir o reino de Deus. Seus discípulos estiveram com ele dia e noite por 3 anos. Escutavam seus sermões e memorizavam seus ensinamentos. Viram viver a vida que ele ensinava. Então, após sua ascensão, confiaram as palavras de Cristo a outros e encorajaram a adotar o seu estilo de vida e a obedecer ao seu ensino. Discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida de seu mestre, com a finalidade de ensinar outros. O discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem o aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para que ensine outros. Um estudo cuidadoso do ensino e da vida de Cristo revela que o discipulado possui 2 componentes essenciais: a morte de si mesmo e a multiplicação. São essas as ideias básicas de todo o ministério de Jesus. Ele morreu para que pudesse reproduzir nova vida, e ele requer que cada um de nós, seus discípulos, siga o seu exemplo. Morrer para si mesmo. O chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para a morte de si mesmo, uma entrega absoluta a Deus. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Lucas 9, 23 a 24. Da perspectiva do mundo, a franqueza de Cristo em chamar as pessoas para segui-lo parece exagerada. Hoje, se alguém quisesse vender um estilo de vida tão exigente, um compromisso tão radical, provavelmente contrataria a empresa mais sofisticada de publicidade para descrever detalhadamente, num folheto ilustrado com lindas fotografias coloridas, os benefícios de tal decisão. Ou contrataria uma atriz deslumbrante e a cercaria de figuras famosas, obviamente felizes pelo deleite e a satisfação de sua nova vida em Cristo. Depois, captaria a magia do momento em videotape, com a esperança de colocar o filme no ar no intervalo do programa de maior audiência. Jesus, porém, é honesto e direto para compartilhar de sua glória. Primeira pessoa tem de compartilhar de sua morte. Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e o Senhor do universo ordena que toda pessoa o siga. Seu chamado a Pedro e André, e a Tiago e João, foi uma ordem: siga-me. Sempre tem sido uma ordem, nunca um convite. Jesus nunca implorou que alguém o seguisse. Ele era embaraçosamente direto. Ele confrontou a mulher no poço com o seu adultério, Nicodemos com seu orgulho intelectual, os fariseus com sua justiça própria. Ninguém pode interpretar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, com uma súplica. Jesus ordenou a cada pessoa que renunciasse a seus interesses, abandonasse os pecados e obedecesse completamente a ele. Quando o jovem rico se recusou a vender tudo o que possuía para segui-lo, Jesus não foi correndo atrás dele, tentando conseguir um acordo. Ele nunca minimizou seu padrão. Jesus declarava apenas: quem me serve precisa seguir-me. Jesus esperava obediência imediata. Ele não aceitava desculpas. Quando o homem quis primeiro sepultar o pai antes de seguir Cristo, ele replicou: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Homem algum recebeu algum elogio por ter obedecido à ordem de Cristo de segui-lo e tornar-se seu discípulo.
Era o que se esperava de todos. Jesus disse: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Assim, quando é que você se torna um cristão? Um discípulo de Cristo? Quando vai à frente em resposta a um apelo? Quando se ajoelha diante do altar? Quando chora sinceramente? Nem sempre. Os primeiros seguidores de Cristo tornaram-se discípulos quando lhe obedeceram, quando eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. A obediência à ordem de Cristo, siga-me, resulta na morte de si mesmo. O cristianismo, sem essa morte, é apenas uma filosofia abstrata. É um cristianismo sem Cristo. Talvez o erro fundamental cometido por muitos cristãos seja fazer distinção entre receber a salvação e tornar-se discípulo. Colocam as duas coisas em níveis diferentes de maturidade cristã, presumindo que é aceitável ser salvo sem assumir compromisso com as exigências mais radicais de Jesus, como tomar a sua cruz e segui-lo. Essa ideia baseia-se na crença errada de que a salvação é principalmente para o benefício do homem, a fim de torná-lo feliz e evitar a condenação eterna. Embora a salvação venha ao encontro da mais profunda necessidade do homem, essa ideia humanista de fazer uma coisa em favor do bem-estar da pessoa ignora completamente a razão fundamental pela qual Cristo morreu na cruz. Deus concede a salvação aos homens principalmente para trazer glória a Ele por meio de um povo que tem o caráter de seu Filho. A glória de Deus é mais importante do que o bem-estar do homem. Ninguém que compreenda o propósito da salvação ousaria especular que uma pessoa pudesse ser salva sem aceitar o senhorio de Cristo. Cristo não pode ser o Senhor da minha vida, se eu for o Senhor dela. Para que Cristo esteja no controle, tenho de morrer. Não posso me tornar discípulo sem morrer para mim mesmo e sem me identificar com Cristo, que morreu pelos meus pecados. O discípulo segue o seu mestre, até mesmo a cruz. Por muito tempo, lutei para entender as implicações práticas de morrer para si mesmo. Como essa determinada autorrenúncia se manifestaria em minha vida? Ao meditar em Gálatas 2:20, finalmente compreendi. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Suponhamos que dia 1º de janeiro eu estivesse sobrevoando Kansas, quando o avião explodiu. Meu corpo caiu no chão e morri com o impacto. Depois de algum tempo, um fazendeiro encontrou meu corpo. Não havia pulsação, nenhuma batida do coração nem fôlego. Meu corpo estava frio. Era óbvio que eu estava morto. O fazendeiro fez uma cova, mas ao colocar meu corpo na terra, o dia já estava escuro demais para cobri-lo. Decidindo que terminaria o trabalho na manhã seguinte, ele voltou para casa. Então Cristo veio e me disse: Kate, você está morto. Sua vida sobre a terra acabou, mas eu soprarei um fôlego de nova vida em você, se prometer fazer qualquer coisa que eu pedir e ir a qualquer lugar que eu mandar. Minha reação imediata foi: de maneira nenhuma. Isso não é razoável, é escravidão. Mas então, reconhecendo que não estava em posição de negociar, sincera e rapidamente concordei. Instantaneamente os pulmões, o coração e os demais órgãos vitais voltaram a funcionar. Voltei à vida. Nasci de novo. Daquele momento em diante, não importava o que Cristo pedisse de mim, ou aonde me mandasse, eu estava mais que disposto a obedecer. Nenhuma tarefa seria boa demais, por demais difícil, nenhum horário cansativo demais, nenhum lugar perigoso demais, nada era sem motivo. Por quê? Porque eu não tinha direito sobre minha vida. Estava vivendo com o tempo emprestado, o tempo de Cristo. Kate morrera no dia 1º de janeiro, em um milharal do Kansas. Então eu podia dizer com Paulo: estou crucificado. Morri com Cristo. Já não sou eu, Kate, quem vive, mas Cristo, quem vive em mim. É isso que significa morrer para si mesmo e nascer de novo. A ordem de Cristo, siga-me,
É uma determinação para participar da sua morte, a fim de experimentar uma nova vida. Você se torna morto para si mesmo, totalmente consagrado a Ele. Um grande paradoxo da vida está em que existe imensa liberdade nessa morte. O morto já não se preocupa com seus direitos, com sua independência ou com as opiniões dos outros a seu respeito. Ao unir-se espiritualmente ao Cristo crucificado, riqueza, segurança, status, as coisas que o mundo tanto almeja perdem o valor. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. A pessoa que toma a cruz, que está crucificada com Cristo, não fica ansiosa pelo amanhã, porque o seu futuro está nas mãos de outro. Certo líder da igreja no interior sonhava em realizar um ministério ousado nas ruas, mas quando os milagres pelos quais ansiava não aconteceram, ele recorreu a fantasias, distorcendo encontros e criando eventos imaginários, esperando conseguir o respeito das pessoas. Ele se tornara escravo de suas visões de grandeza, cativo de suas próprias esperanças. Sua motivação subconsciente era ganhar o respeito e a admiração do mundo cristão, por meio de atos heróicos para o reino. Paixões, sonhos e visões nunca foram crucificados. Ele nunca foi liberto da pressão de ser um sucesso e de produzir. Nunca experimentou a liberdade que vem de não ter de provar nada, não ter nada a perder. Ele tinha uma ideia distorcida do discipulado. Queria servir a Deus para que pudesse obter a glória. Por outro lado, o morto para si mesmo é liberto, a fim de fazer todas as coisas para a glória de Deus. Ele coloca tudo o que tem e tudo o que é à disposição permanente de Deus. Sua submissão ao senhorio de Cristo capacita-o a agradar a Deus em cada decisão que toma, em cada palavra que diz, em cada pensamento que tem. O discípulo vê toda a sua vida e todo o seu ministério como adoração. Morrer para si mesmo liberta-o para trazer prazer em seu amor a Deus. A morte do eu é pré-requisito essencial para tornar-se discípulo. Qualquer pessoa que não tenha experimentado a morte de si mesmo não pode se qualificar como elo legítimo no processo de discipulado, porque é incapaz de reproduzir. Jesus ensinou: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Sem multiplicação, não existe discipulado.